Questão 30 da URGS 2020, como exemplo, tá? Nós temos aqui um circuito de várias pilhas associadas em série. Cada uma delas de 10 volts, são geradores sem resistência interna, são geradores ideais. E cada resistência do circuito vale 4 ohms, sendo que essa resistência foi chamada de R. A pergunta é quanto vale a potência dissipada neste resistor R, só nele. Bom, como nós temos geradores em série, pilhas em série, vamos ver se não tem ninguém invertido aqui. Eu vou circular esse circuito, essa é a dica no sentido anti-horário, digamos, para analisar, ao percorrer o circuito nesse sentido, as polaridades das 3 pilhas. Então aqui eu vejo mais menos e menos mais. Pronto, já tem alguém invertido ali. Aqui nós temos 2 geradores fazendo força eletromotriz, então eu vou somar essas duas voltagens de 10 volts, mas aqui nós temos um receptor, ele está em oposição no circuito. Quer dizer que essas 3 pilhas equivalem, notem o epsilon total nesse desenho, eu já simplifiquei o nosso circuito. Transformei as 3 pilhas em uma só, onde esse é o epsilon total. Notem que o epsilon total desse circuito, a voltagem total, é 10 mais 10 menos 10. Ou seja, eu tenho apenas 10 volts no circuito, já que o receptor elimina uma das pilhas vizinhas, um dos geradores. Bom, para calcular a potência nesse resistor, vamos simplificar o circuito, tá? Eu posso imaginar qualquer equação de potência. Digamos a mais optada, tá? Eu vou primeiramente resolver por voltagem vezes a corrente. Então tem que descobrir quem é a corrente que circula nesse resistor. Eu estou apenas trabalhando com esse resistor para descobrir a sua potência, mas eu tenho que descobrir quem é a corrente que passa por ele. E a corrente que passa por este resistor é a corrente que passa pela fonte, é a corrente total do circuito. Então, primeiramente, eu vou ter que achar a corrente total para depois achar a voltagem nesse resistor e aí, então, calcular a potência nele, tá? Como é que se calcula a corrente total de um circuito? Olha, a corrente total de um circuito é sempre a voltagem do circuito pela resistência equivalente. Notem que esses 2 resistores de 4 ohms cada estão em paralelo. Então, se eu substituir aquelas 2 resistências de 4 ohms cada para uma só, que é o circuito paralelo, o RP aqui vai dar R sobre 2. 2 resistores em paralelo iguais, a resistência equivalente é R sobre 2, tá? Então, notem que o RP deste circuito é 4 sobre 2, ou seja, aqueles 2 resistores podem ser substituídos por um único de 2 ohms. Quem é a resistência equivalente deste circuito? A resistência equivalente, agora eu tenho o circuito em série, a resistência equivalente desse circuito é 6 mais 4, nós temos 10 ohms de resistência equivalente. Joga esse valor lá para o cálculo da corrente total, nós temos 10 volts abastecendo um total de 10 ohms. Isso significa que essa corrente que passa no circuito e que passa, claro, no resistor R, que está em série com a fonte, esta corrente total vale 1 ampere. Agora, se eu quiser calcular a potência, eu tenho a corrente, mas eu ainda não tenho a voltagem neste resistor. Quem é a voltagem naquele resistor? A voltagem em um resistor percorrido por corrente é o produto RI, certo? Então, a voltagem nesse resistor, nós temos 4 ohms percorridos por 1 ampere. Então, a voltagem só nesse resistor vale 4 volts. Aí sim nós temos agora como calcular a potência neste resistor. A potência nesse resistor, ela vale
4 vezes 1 ampere, que é 4 watts. Lógico que eu poderia ter usado uma equação que muito pouca gente acaba utilizando, tá? Só seria mais rápido. Se eu quisesse calcular a potência por R vezes I ao quadrado, eu já tenho a resistência a 4 ohms, já calculei a corrente que passa nele, então a potência no resistor R seria 4 vezes 1 ao quadrado, claro que vai dar os mesmos 4 watts, o que resulta aqui na alternativa da letra D, certo?